Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal aí do primeiro ano do ensino médio. Gente, antes de começar nosso vídeo aí complementando o material que foi no PET para vocês, eu vou deixar alguns recados aqui, que esses recados são esses. Primeiro, eu montei uma página no Google Sala de Aula ou Google Classroom para cada turma. Então vai ter lá a turma do sexto, a turma do sétimo, até o terceiro ano. Eu vou entrar em contato com vocês, a gente ainda está vendo o melhor meio de entrar em contato com os alunos para passar todas essas informações. Quando que a aula vai ser postada, quando vai ser um vídeo, quando vai ser um artigo. Ou seja, cada semana a gente pretende colocar uma coisa de complemento ao PET que vocês vão receber. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma pequena revisão com vocês a respeito do estudo de arte nas escolas regulares. O que são escolas regulares? A escola que a gente tem hoje em dia. De primeiro a quinto, sexto a nono, primeiro a terceiro. O que eu queria falar com vocês antes de começar o conteúdo? Primeiro, o ensino de arte nas escolas regulares, ela funciona com 4 áreas do conhecimento: artes visuais, música, dança e teatro. Baseado nisso, às vezes há uma preocupação em: será que a gente vai ver as 4 áreas? Será que nós vamos ver 2? Será que nós vamos ver 3? Será que nós vamos ver todas elas? É simples. A compreensão disso funciona da seguinte maneira: não há a necessidade, a obrigatoriedade de se ver todas elas, principalmente quando se trata de bimestre ou trimestre, etc. Ao longo do ano nós podemos abordar as 4, uma a cada bimestre ou 2, isso vai de professor para professor. Eu gosto de sistematizar bem a aula, como é o que eu vou fazer para vocês aqui agora. Eu já comecei a falar sobre isso em sala de aula e eu vou começar a revisar isso aqui com vocês agora. Nós vamos fazer uma linha histórica a respeito da arte. E nós vamos começar aqui agora no primeiro ano falar sobre as artes na Idade Média. Vamos lá então. Que período é esse da história? Como é que funciona esse período da história? Idade Média, como é que funciona esse período? Vamos entender primeiro como é que funciona isso aí. A Idade Média, ela também foi conhecida, só fazendo um contexto bem resumido aqui, só para a gente não ficar vago na história. Ela foi conhecida também como a Era das Trevas, ou a Idade das Trevas, mas não é porque tinha muito ocultismo ou coisa do tipo, não. É porque o conhecimento nessa época, o ensino nessa época, era mantido somente para algumas pessoas. A grande população, a sua grande maioria, não possuía acesso ao sistema de ensino. No entanto, a grande parte da maioria era analfabeta, ou seja, elas não possuíam acesso ao sistema de ensino da época. Esse sistema de ensino ele estava restrito a membros do clero, ou seja, pessoas ligadas ao alto escalão do clero, e a nobres ligados ao império. Aí esses tinham acesso a todos o sistema cultural, político, sociológico da época. Então, o que acontece? Dentro desse contexto, na Idade Média, nós tivemos uma instituição que proliferou o uso da arte, que foi a igreja. Nessa época, vigorava em grande parte da sociedade o regime teocêntrico. O que quer dizer o teocentrismo? Deus como centro modificador de todas as coisas. Então, para toda situação na sociedade, buscava-se resoluções espirituais. Então, tudo que se acontecia era ligado ao lado sobrenatural ou espiritual. Então, assim, coisas simples que aconteciam na sociedade eram ligadas a questões espiritualistas. Baseado nisso, toda forma de arte dessa época, ela se volta, em sua grande maioria, para a arte sacra. O que é a arte sacra? A arte que se volta para o divino, para aquilo que é santo. E isso estava intrinsecamente ligado à igreja, às questões religiosas.
No primeiro momento, nós vamos falar sobre artes visuais, toda forma de arte que se pode ver. Então, nós vamos falar muito sobre os interiores das igrejas, como que essa arte se comportava nesses períodos da arte. Depois nós vamos falar sobre a música, sobre a dança, sobre o teatro, porém nós vamos começar agora com artes visuais. Um outro adendo que eu vou fazer com vocês é sobre os períodos da Idade Média. Ela se divide em 3 períodos: bizantino, romano e gótico, ou bizantino, românico e gótico. Eu vou fazer um vídeo depois só explicando os 3 períodos, só explicando as 3 épocas em separado, para não fazer confusão e não misturar tudo, porque é muita informação. As artes na Idade Média, elas desenvolveram-se muito, porém elas têm uma grande carga de informação, e se a gente falar sobre isso direto, acaba embolando um pouco aí. Então vamos passo a passo, e só para deixar bem claro essa pequena contextualização sobre a Idade Média. Era uma sociedade que vivia num regime teocêntrico, era uma sociedade que buscava explicações sempre na área da espiritualidade. Toda a sua população, a sua grande maioria, a grande maioria da população, aliás, era toda simples camponeses, e eles não tinham acesso à informação, então eles eram praticamente analfabetos. E o seguinte, por último aqui, só para a gente fechar nossa pequena contextualização, essa era, que era conhecida como Idade das Trevas ou Idade Média, ela era dividida em 3 períodos: bizantino, romano e gótico. Porém, em outro vídeo nós vamos aprofundar sobre isso. Essa aula é um complemento do PET que eu vou enviar para vocês com o título de semana 1. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode entrar na sala de aula ou nas redes sociais, que eu vou sanar as dúvidas de vocês, ok? Forte abraço, tchau, tchau.